Olá pessoal, nessa aula nós continuamos trabalhando com a nossa aplicação de catálogo telefônico e nós vamos aprender uma rotina que vai ajudar muito, vai ficar muito mais fácil de trabalhar com o nosso catálogo de telefone, que é uma rotina de ordenação, é uma rotina que vai classificar, que vai ordenar a minha relação aqui de pessoas, né? E eu vou ordenar pelo nome das pessoas. Então, se eu tiver 200 telefones aqui, não vou ter eles misturados como eles estão agora, né? Sem uma ordenação. Eles vão estar em ordem alfabética, de cima até o final do list box, até o final da relação, vão estar ordenados, de forma que eu vou poder pesquisar e rapidamente localizar eles na relação de, sejam lá quantos forem, 50, 100, né? Bom, a rotina de ordenação é uma das rotinas, é uma das funções, uma das rotinas, uma das técnicas de programação mais tradicionais e mais utilizadas no dia a dia da programação. É muito importante você aprender, você entender como funciona, né? Porque muitas vezes a gente até tem uma função que já ordene, que já prepare tudo para a gente, mas muitas outras vezes também não. Nós temos que desenvolver nossa rotina de ordenação, nosso processozinho de ordenação. Inclusive, tem empresas especializadas em desenvolver algoritmos de rotinas de ordenação. São empresas que vendem, que desenvolvem um software de ordenação e vendem para o mercado, né, como sendo um software altamente veloz de ordenação, e isso acaba sendo muito útil para trabalhar com arquivos de texto, como nós estamos trabalhando agora. É fundamental você ter uma boa rotina de ordenação. Nós aqui, como o nosso catálogo telefônico ele é um catálogo, é meramente um catálogo de telefone, né? A gente não espera que chegue a 1 milhão de registros, 10 milhões de registros, então vai ser uma rotina simples. Vai ser uma rotina que acredito que até 1.000 registros, 2.000 registros aqui, ainda mesmo assim ainda tem uma velocidade boa aí, capaz de não atrapalhar aí o trabalho, nem deixar o usuário esperando tempo demais, tá? Bom, então agora nós paramos então e analisamos o seguinte: em que momento que eu vou escrever, que eu vou rodar essa minha rotina de ordenação? Em que momento que eu quero que ela execute? Eu vou botar um botão aqui, ordena, quando eu clicar ele ordena, né? Vocês acham que seria viável? Eu acho que esse sempre a gente tem que parar e pensar, né? E a decisão é a seguinte: olha, o melhor local para colocar a ordenação aqui é quando ele carregar a tela. Então, quando ele carregar essa tela aqui, que ele lê o arquivo e que ele for jogar o conteúdo do arquivo para dentro do list box, ele vai ordenar o array, e quando ele jogar aqui para dentro, ele já joga ordenado. Ok? Então vamos montar essa rotina. Então já entendemos aí que essa rotina ela vai ficar provavelmente lá naquela rotina nossa ler arquivo. Vamos dar uma olhadinha na ler arquivo hoje, como é que ela tá. Vamos entrar dentro do código aqui. Eu tenho aqui a minha ler arquivo, é essa função. E dentro dessa função aqui é onde eu carrego o list box, tá aqui, e carrego também o meu array. De forma que quando terminar de rodar aqui a minha ler arquivo, né, eu tenho a quantidade de registros na variável QTD registro, a quantidade de registros lidos, e tenho todos esses arrays aqui preenchidos: nome, TELC, TELF, e-mail e data de nascimento. Então, aqui eu faço um file reader close para fechar o meu file reader, né? E eu acho que a partir daqui eu tenho que chamar então a minha rotina, que eu vou chamar ela de ordena
arquivo. Ou ordena array, qualquer coisa desse tipo. Pode ser ordena array. Pronto. Muito bem. Eu vou criar a minha ordena array. Private sub ordena underline array. Lembrando, lembrando que eu não posso colocar hífen, não posso colocar mais, sinal de mais, igual. O que eu posso colocar aqui é o underline. Pronto. Criei aqui a minha rotina ordena array. Agora eu tenho que botar o código aqui dentro. Bom, o que esse código ele tem que fazer? Ele vai inicialmente... Bom, eu vou colocar um while e todo while tem que terminar com um end while no final. Esse é um looping, né? É um laço aqui que vai ficar se repetindo várias vezes, enquanto o quê? Enquanto é, enquanto há diferença. Enquanto há diferença, vamos colocar, deixa eu ver, é, enquanto não ordenado. Pronto, enquanto não ordenado. Não ordenado é uma variável que eu criei, que é booleana. Booleana é aquele tipo de variável, conforme nós já falamos, eu vou criar ela aqui, din não ordenado as. Eu não vou chamar não ordenado não, eu vou chamar de ordenado. E eu aqui embaixo eu vou colocar o not, que inverte, praticamente ele trabalha invertendo aqui o valor de ordenado. Então, ordenado vai ser uma variável booleana. Enquanto não ordenado, que ele vai ficar nesse looping aqui. Até que no final eu cheguei à conclusão de que olha, está ordenado. Né? Bom, quando é que eu vou chegar à conclusão de que ele está ordenado, hein? Quando eu fizer um for, ou uma variável contadora qualquer t, igual a um to até o final do array, que é td registro, ou seja, quando ele for até o final do array, nesse laço interno aqui do for, quando ele for até o final do array, e ele perceber que não tem nada fora da ordem, ok? Vamos entender isso melhor no nosso quadro branco. Bom, vamos agora então aqui no quadro aqui, analisar essa função. Eu preenchi a função para nós ganharmos tempo aqui e eu vou explicar cada pedaço aqui, né? Então eu tenho o while que a gente iniciou, né? O while not ordenado, ou seja, enquanto não estiver ordenado, ele vai ficar dentro desse laço aqui do while aqui. Aí ele inicializa a variável ordenado com true. E aí ele faz um for, do início até o final do array. Então imaginem que o array, aqui está o array de nomes. Nome 1, nome 2, nome 3, nome 4, nome 5, nome 6. Vamos imaginar que tem 6. Na verdade, esse código e qualquer código que vocês fizerem, vocês têm que sempre deixar aberto para quantos registros houverem. Se forem 100, ele vai ter que tratar os 100. Se forem 50, vai ter que tratar os 50, né? Muito bem, então imaginemos que tem 6 e está nessa posição aqui. O que ele vai fazer? Esse for aqui, ele vai da posição 1 do array, está aqui, ó, for t variando de 1 to quantidade de registro menos 1, ou seja, ele vai da primeira até quantidade de registros menos 1. Ou seja, esse t ele vai variar de 1 até 5.
nesse meu exemplo aqui, imaginando que esse é o meu array. Por que até 5? Porque ele sempre tem que comparar o nome T com o nome T mais um. Então, a primeira vez que ele entrar aqui no for, aqui, que ele descer nessa linha desse if aqui, o T vai estar valendo 1. Aí ele vai comparar o nome 1 com o nome T mais 1. T é 1, nome 2. Então ele vai comparar o nome da posição 1 do array com o nome da posição 2 do array. Vai perguntar o seguinte, olha, o nome da posição 1 é maior do que o nome da posição 2, né? Ué, mas não são strings? São strings, né? Cada variável dessa daqui, nome 1, nome 2, são strings, ou seja, um conjunto de caracteres. Como é que ele consegue comparar e verificar se é maior ou se é menor? Bom, ele trabalha com a tabela ASCII, que nós vamos ver mais para frente em outro capítulo, mas é uma tabela interna do computador, né, que ordena alfabeticamente os caracteres. Então, a letra A, ela é maior do que ela é menor do que a letra B, que é menor do que a letra C, que é menor do que a letra D, e assim por diante. E aí isso permite a ele, nas comparações que ele fizer, efetuar essa ordenação aqui das strings, tá? Então, por exemplo, ele vai conseguir perceber que, quando ele fizer essa pergunta aqui, se nome 1 maior do que nome 2, é maior? Sim, é maior. Olha, nome 1 é maior do que nome 2. Então, troque. É o que diz esse trecho de código aqui, ó, que começa com temp nome até esse daqui do NAS que recebe temp NAS, ou seja, todo esse meio aqui dessa função serve para mudar de posição. Mudar de posição o nome, né? Ou seja, o nome que está na posição 1 passa a ser esse aqui, Ana. E o nome que está na posição 2 passa a ser o Paulo Pindaro. Então ele vai inverter esses dois. É o que ele faz nesse trecho aqui, né? Bom, ele não pode fazer direto, ele não pode pegar e dizer, olha, nome T recebe nome T mais um e nome T mais um recebe nome T, né? Ele tem que trabalhar com uma área temporária aqui, com uma variável temporária que eu criei para cada um dos objetos do array. Então eu criei uma variável temp nome, string, temp cell C, temp cell F, temp e-mail e temp NASC, todas elas strings. E o que eu faço? Eu jogo o conteúdo aqui do nome, tudo que está na posição 1 eu jogo dentro da temporária, né? Aí eu libero o array do nome 1, e tel 1, e-mail 1 e NASC 1 para receber o que está embaixo. E aí eu jogo aqui o que está em T mais 1, jogo para dentro de nome 1, tel C, jogo para dentro de tel C1, né? Eu posso fazer isso porque eu guardei os valores nessas variáveis temporárias aqui. Então eu não vou perder quando eu fizer isso aqui. Se eu não tivesse jogado nas variáveis temporárias, quando eu fizesse essa atribuição, eu perderia o valor que estava aqui e aí não funcionaria. Então, para isso serve a variável temporária. Eu guardo os valores, aí eu jogo aqui o valor de t mais 1, né? Da posição seguinte eu jogo na posição anterior, e aqui embaixo, eu na posição seguinte, eu jogo o que eu tinha guardado na temporária, que é o antigo anterior, né? Muito bem. E aí no final, aqui eles trocaram de lugar, né? Então, nessa posição estava, pronto. Nessa posição vai ficar os dois, tá? Ou seja, ele inverteu esses dois. Bom, se houve uma inversão dentro da varrida dele que ele vai fazer do início até o final, né? Se ele trocou de lugar, um registrozinho mudou de lugar, tá? Ele já liga aqui o ordenado igual a falso, ou seja, não está ordenado. Ele já liga a variável ordenado, que é um sinalizador aqui, ele já liga, olha, não está ordenado, vamos varrer de novo. E é isso que ele faz, ele sai do next, com o ordenado igual a falso, sai do next, depois de ter chegado no final, né? Se ele mexeu em alguma coisa aqui no meio, mudou alguma de posição,
ele sai do nexo. Quando ele sair do nexo, o end do while força ele a entrar de novo. Por quê? Porque o ordenado está com false. Aí ele torna a inicializar o ordenado com true e vai novamente varrer do início até o final para verificar se ele faz alguma mudança. Se ele fizer ainda alguma mudança, ele volta a botar o ordenado igual a false, volta a entrar de novo do while e vai ficar nesse looping aqui até a hora que ele conseguir varrer até o final aqui, ou seja, vir nesse for aqui da posição 1 até a posição PTD registro menos 1 aqui, ou seja, ele varrer do início até o final, comparando todos eles e não fizer nenhuma alteração. Tá? Aí ele vai continuar com o ordenado true, vai sair do next com o ordenado true, vai chegar no end while, vai comparar aqui perguntando se chegou enquanto not ordenado, né? Nesse caso ele vai ser ordenado e aí ele sai fora do while porque está ordenado, tá? Muito bem, e isso aqui naturalmente a quantidade de vezes que ele vai fazer esse looping do while aqui é variável. Depende de como tiver desordenado esse meu arquivo, tá? Esse método é o método de bolha simples, é um método intitulado método de bolha, de ordenação. E por que se chama método de bolha? Se chama método de bolha porque ele varre o arquivo e cada vez que ele varre, ele pega um determinado registro desse aqui e sobe o registro, tá? Então é como se fossem bolhas subindo, né, até atingir as suas posições corretas aqui dentro do arquivo, tá? Existem N métodos diferentes, esse é o mais simples que tem, tá? Tem métodos que você pegaria um registro desordenado e iria subindo ele direto até chegar na posição dele, depois continuaria do ponto que parou, mas são métodos mais complexos. Esse é o mais simples. Vamos botar ele dentro do nosso código de programa, então, e observar ele funcionando. Muito bem, aqui está ele dentro do nosso código, o while, end while no final. Está todo o código aqui, exatamente como estava lá no quadro branco. Bom, reparem que aqui eu tive que declarar também as variáveis temp, conforme eu falei, né? A gente tem que declarar essas variáveis temporárias aqui para justamente permitir que elas guardem o valor das variáveis da posição atual para poder não perder a posição atual ao receber a posição seguinte em cima delas, né? Muito bem. Bom, o que ficou faltando? Quando ele sair desse while aqui embaixo, ó, quando ele sair do while aqui, ele vai ter o array ordenado. Com certeza, nesse ponto aqui, o meu array está ordenado. Mas está faltando o quê? Gravar no arquivo. E é isso que eu faço, chamando a função grava arquivo. Tá? Essa é uma grande vantagem de se criar as funções, né? Que você pode, em vários trechos do teu programa, chamar a mesma função. Você já tem o código pronto, centralizado. Se tiver que mexer na rotina de gravação de arquivo, vai mexer em um local só. Né? Imagine se esse código tivesse espalhado várias vezes dentro do programa e você precisasse incluir aqui um campo novo. Por exemplo, vou incluir aqui o endereço da pessoa. Né? Eu teria que mexer em vários trechos do código. Dessa forma, não. Dessa forma, eu sei que o grava arquivo é um só. Então, eu vou gravar. E na rotina de gravar arquivo, o que eu faço justamente é descarregar no arquivo o array. Aqui está nome, telefone, telefone celular, data de nascimento, o array todo ordenado. Tá? Gravo no arquivo tel.txt. E depois que eu gravei o arquivo, o que eu faço? Eu limpo o listbox, ou seja, tiro tudo que está dentro do listbox, fazendo um clear, né? E aí eu faço um for variando de 1 até o final do array, eu sei que é a quantidade de registro, QTD registro. Eu faço um add, um listbox1.itens.add e somando aqui todas as minhas strings aqui de nome, telefones fixos, telefone celular, nascimento e e-mail. Tá?
e aí ele vai fazer esse for aqui até chegar ao final aqui de todo o array, e aí vai ter gravado também o list box. Bom, ao chegar aqui ao final agora, eu gravei no disco ordenadamente e também estou com o list box ordenado em tela. Vamos ver isso funcionando? Eu vou executar, ele vai abrir a splash, vai demorar um pouquinho mais para fazer a ordenação e pronto, já fez a ordenação, já está aqui a minha tela rodando, eu já tenho os nomes aqui em ordem, tá? Reparem aqui que os nomes já estão ordenados, tá? Já está funcionando, inclusive, como o array foi carregado junto com o list box, se você clicar aqui, ele também aparece aqui em cima, na mesma ordem. Então, eu seleciono aqui o Paulo Pindaro, aparece o Paulo Pindaro em cima. Então, é muito bom ter o meu arquivo ordenado, porque se eu tiver aqui 50, 100 pessoas, eu vou direto lá na letra que eu quero e pronto, já está lá. Todos os Paulos vão estar juntos, todas as Rosimeres vão estar juntas e assim por diante. Então, fica muito mais fácil a minha pesquisa por nome, tá? Ok, pessoal. Com isso a gente finaliza aqui o catálogo telefônico e vamos então para a próxima aula.